Quem é pesquisador da área de quadrinhos, em algum momento já deve ter tido que lidar com a pergunta se quadrinhos é arte ou não. A pergunta em si até é válida como provocação, mas talvez tentar responder ela levando muito a sério seja um problema. O primeiro ponto que é para responder se quadrinhos é arte ou não, a gente tem que entender o que é arte. E o próprio conceito, a definição de arte é um problema, inclusive para a própria teoria da arte. A ideia de arte, ela só surgiu no Renascimento. Quando um grego do período clássico pintava um jarro, era para guardar líquido dentro. Quando eles faziam uma armadura toda ornamentada, ou era para batalha, ou era para uma cerimônia. As imagens religiosas eram para se rezar, então eram todos objetos utilitários. O conceito que a gente tem hoje de arte, ele surgiu quando no contexto do Renascimento, em que as disciplinas abstratas intelectuais, como a lógica, a matemática, a música e poesia, eram consideradas disciplinas superiores, e todos os trabalhos manuais, como construir um muro, cortar lenha, construir uma parede, pintar e fazer uma escultura, eram trabalhos inferiores por serem manuais. E os autores do período renascentista, eles trabalharam para construir a ideia de que pintar ou fazer uma escultura, um desenho, era um trabalho tão intelectual e muito mais próximo da música e da poesia do que o trabalho de um cortador de lenha, por exemplo. Então a ideia da obra de arte como esse objeto material que é valorado não pela matéria em si, mas pelos valores simbólicos nele e como um objeto de contemplação, ele surge no Renascimento, e a partir de então a gente começou a olhar para os trabalhos anteriores a esse período e imaginar eles como também sendo trabalhos artísticos, sendo que no contexto original deles eles não eram. E a definição de arte também teve vários problemas, que eram a ideia de categorias de valoração. Por exemplo, por muitos anos, na pintura, uma pintura histórica, mitológica ou religiosa sempre era considerada superior a uma pintura de um retrato, por exemplo, que era de uma segunda categoria. E depois do retrato viria a natureza morta, e só depois viria as pinturas de cotidiano, que mostravam a vida da gente comum. E essa ideia só começou a mudar no século XIX, quando os pintores românticos começaram a se esforçar para mostrar que a pintura de paisagem também era uma arte válida como as outras artes. Então um problema que acontece é que essa separação em categorias com valores diferentes acaba se reproduzindo dentro da própria pesquisa em história em quadrinhos. É comum acontecer de um pesquisador usar o objeto dele como uma categoria superior. Por exemplo, eu aceito que existem as tiras de jornal e os quadrinhos de super-herói que são inferiores, mas eu pesquiso Maus ou Watchmen, que estaria superior e por isso é arte. Ou então o mangá shonen sim é uma bobagem e é uma produção inferior, mas eu pesquiso o Gekiga, que é uma produção superior a essa produção, como se isso não é uma legitimação da história em quadrinhos como arte, mas sim a legitimação de uma obra ou de um grupo de obras específico a partir do rebaixamento de outras. Entende? É tentar construir uma diferença. Que algumas obras específicas são arte de um todo de uma produção que é toda inferior. E muito dessa concepção parte porque vários pesquisadores partem da definição de arte que vem da teoria da Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt tem vários méritos teóricos, como o estudo das questões da reprodutibilidade da arte, que hoje é muito relevante ainda, mas eles têm um sério problema, que é a definição deles de arte. Posteriormente a isso, existe toda uma produção crítica, o que faz releitura a essas teorias da Escola de Frankfurt, dentro da teoria da arte, mas que muitas disciplinas de fora ainda não se aproximaram delas, estão presas ainda nessa concepção de arte lá da teoria da Escola de Frankfurt, que ela diferencia que existe uma produção cultural e artística superior, elevada, que tem essa natureza porque o autor teria sua intencionalidade
protegida e mantida, uma obra que representa a proposta original do autor, e existe uma produção artística inferior, que seria a cultura de massas, que seria inferior porque está associada a uma produção comercial, a uma produção capitalista de símbolos. E esse é um problema porque ele parte de uma premissa falsa, porque toda a produção artística que se entende como elevada, ela estava vinculada a questões mercadológicas. São pouquíssimos os artistas renomados que não produziam para vender, e os que não produziam deles, a maioria deles só ficou conhecido depois de ter morrido sem reconhecimento na época. O próprio Leonardo da Vinci, quando ele pintava os quadros, ele costumava inserir imagens e retratos dos financiadores da obra dentro daquela imagem. O próprio Michelangelo, ele fugiu porque ele não queria terminar de pintar a Capela Sistina, e o Papa teve que contratar capangas para buscarem ele de volta. E quando ele terminou, o Papa não gostou e mandou ele refazer. Então, a Capela Sistina, que muitos pensam como um modelo de arte tradicional, alta, ela foi feita contra a vontade, não era aquilo a proposta que o Michelangelo queria. Então, essa separação ela é completamente artificial. As teorias mais bem recebidas hoje do que seria uma arte partem da sociologia da arte, que entende que a arte não é uma característica inerente ao objeto, não é uma coisa que se faz, um objeto que ele foi feito ou não feito com arte, mas sim um status que se projeta sobre um objeto. Então, se um grupo social, num recorte de tempo e espaço, decide tratar um objeto como arte, ele vai ser arte. E é isso que faz com que alguns objetos, em alguns lugares, em algumas épocas ou em alguns círculos sociais, seja visto como arte ou não visto como arte. Então, a arte é um modo de pensar e entender um objeto, que a gente escolhe objetos e projeta sobre eles. Então, a disputa é sobre quem são as pessoas que podem ou não legitimar, que têm autoridade reconhecida ou não para legitimar um objeto como sendo ou arte ou não. Mas não é algo que é inerente ao objeto. Qualquer objeto pode ser arte se nós passarmos a tratar ele como arte, entendermos como arte, expormos como arte, pensarmos e criticarmos como arte. Então, daí está o problema de tentar discutir ou não se quadrinho seria ou não arte, se teria algo inerente dentro dos quadrinhos como arte. Porque não é isso que faz arte. Arte é a gente tratar aquele objeto como arte. Então, cada vez que um pesquisador inicia a sua apresentação, por exemplo, sobre quadrinhos ou sobre qualquer outra produção que se entende como cultura de massas, e tentar começar a explicar e tentar legitimar aquele objeto como arte, faz com que esse objeto, no nosso caso aqui, as histórias em quadrinhos, pareça um invasor. Existe um círculo de arte e a gente está mendigando para que aquele nosso objeto também seja aceito. Sendo que a arte é simplesmente uma projeção, um status projetado. Então, eu entendo, meu conselho com o melhor caminho seria não tentar legitimar com um discurso introdutório quadrinhos e arte ou não, é simplesmente a gente tratar quadrinhos como arte. A gente projeta, a gente vai fazer crítica de quadrinhos a partir da crítica de arte, a gente vai expor quadrinhos, a gente vai pensar quadrinhos a partir de elementos da arte, e se alguém discorda que quadrinhos não é arte, é essa pessoa que corra atrás para provar que não é. Mas o caminho para legitimar o valor artístico nos quadrinhos é simplesmente a gente tratar eles como arte, ponto. E quem discordar que corra atrás. Então era isso que eu tinha para falar hoje, e quem gostou do vídeo pode curtir e seguir o canal aqui para acompanhar, e até o próximo.